teve prisão de mais gente grande, gente que, né, que achava que nunca seria pega, e aconteceu, né? No dia 16, na quinta-feira, a gente teve a quarta fase da Operação Compliance Zero, né? A PF prendeu 2 peixes grandes, pessoal, nesse esquema aí do Vorcaro. O primeiro deles foi o Paulo Henrique Costa. Ele é ex-presidente do BRB, né, o Banco de Brasília, que ia comprar o Master e teve um prejuízo bilionário com a liquidação do banco. E a outra pessoa, né, o outro peixe grande que foi preso foi o Daniel Monteiro. Ele é advogado de confiança do Vorcaro. E o que torna, pessoal, essas 2 prisões tão importantes não é só o que eles 2 fizeram, é o que eles podem contar para a gente. Mas vamos falar um pouco desses 2. O Paulo Henrique Costa, ele presidiu o BRB de 2019 a 2025. O BRB, né, vocês sabem, é um banco público, é dinheiro do contribuinte que está lá, contribuinte do DF. E sob o comando dele, o BRB comprou 12 bilhões de reais em carteiras de crédito do Banco Master, né? Carteiras que, segundo a PF, eram fraudulentas, né? Não tinham lastro. O BRB pagou bilhões por ativos que não valiam um centavo. Então, a pergunta é óbvia. Por quê? A PF encontrou a resposta nos celulares do Vorcaro, né? Propina. 6 imóveis de luxo em São Paulo e Brasília, 146 milhões de reais, e as mensagens, elas são explícitas, né? A decisão do André Mendonça menciona essas mensagens que eles pegaram. O Paulo Henrique, do BRB, e o Vorcaro, ele estava ali trocando mensagem, negociando apartamentos, como quem está escolhendo um presente de Natal. Aí o Paulo Henrique fala assim para o Vorcaro: olha, eu fiz as contas, tá? Para chegar ao valor que a gente combinou. Aí o Vorcaro responde, pedindo para a corretora resolver. Assim, olha, falando para a corretora: olha, ô corretora, eu preciso desse cara feliz, tá? Reverte isso aí, esse cara tem que estar feliz. É o famoso faz-me rir. O Vorcaro queria fazer os seus companheiros ali de mutreta felizes. Ó, preciso dele feliz. Aí o André Mendonça pegou essas mensagens e foi direto na decisão dele. Falou que o envolvimento do Paulo Henrique do BRB não se limita a uma negligência administrativa. Não era só, ele deu mole, né? Não foi só isso. Isso aí alcança, em tese, a adesão consciente ao arranjo criminoso. Então, o André Mendonça está chamando o Paulo Henrique Costa de verdadeiro mandatário dos interesses do Vorcaro dentro do BRB. E tem mais. A PF descobriu que o Paulo Henrique fabricou documentos para sustentar a defesa dele. Contratos antedatados, então botaram data prévia, planilhas manipuladas, procurações bem atípicas, estranhas. A Folha de São Paulo disse que a defesa que esse cara fez para provar a inocência dele, esse ex-presidente do BRB, virou prova contra ele. Ele montou um monte de documento fraudulento ali, apresentou e, quer dizer, piorou a situação dele, que já era muito ruim. O segundo preso é o Daniel Monteiro. Ele é advogado, ele foi preso em São Paulo. E a Gazeta do Povo descreveu esse cara como sendo o homem que pode entregar figurões da República. Vou botar aqui. Ó, quem é o advogado do Master que pode entregar os figurões da República? Aí tá aí o Daniel Monteiro. E a PF, ela explica por quê. O Daniel Monteiro, ele não era um advogado comum. O André Mendonça chamou esse cara de operador técnico e estrutural da engrenagem criminosa. Então, ele criava as empresas de fachada, registrava em nome de terceiros, ele usava o próprio escritório dele como endereço, administrava os fundos para lavar dinheiro. Então, segundo as investigações, foi esse cara que montou a estrutura para esconder os imóveis da propina do Paulo Henrique Costa. Nas mensagens que ele trocou com o Vorcaro, ele se apresenta como o profissional que vai viabilizar a operação de ocultação. Então, a PF apontou que ele recebeu 86 milhões de reais do Banco Master. Era o segundo maior beneficiário individual do esquema. Ele sabia de tudo: contratos, fundos, fluxos de dinheiro, quem recebia o quê.
né? A Gazeta do Povo ouviu fontes ligadas à investigação e eles dizem o seguinte, que é justamente esse domínio das estruturas que faz desse cara uma figura-chave para tudo o que pode vir à tona ainda. Então, agora o que importa? Esses dois vão falar? Né, o Paulo Henrique Costa e o advogado Anel, será que eles dois vão falar? Bom, vamos começar pelo Paulo Henrique. O ex-presidente do BRB foi aconselhado a fazer delação, mas insistiu em defesa com documentos falsos. Então, a Folha disse que ele foi aconselhado a delatar antes de ser preso, ele recusou. Ele dizia que era inocente, ele estava abalado ali, a esposa parece que pediu separação. Ele mergulhou numa defesa técnica obsessiva, reuniu documentos, contratos, mensagens com gente do Banco Central. Ele achava que ele ia se salvar nos papéis, mas não se salvou. Os papéis que ele juntou tinham vários documentos forjados e a PF já sabia. Então, o que aconteceu? Agora ele está na papuda. A defesa dele diz que descarta a delação neste momento. Tá? Neste momento, está descartada. Mas a Gazeta do Povo reportou que a defesa não exclui completamente a hipótese de delação. Está começando a considerar, né? E que essa decisão pode ser reavaliada futuramente. Então, aqui está o ponto. O Paulo Henrique Costa não era o líder do esquema. Ele era o homem de dentro do banco público. Se ele delatar, ele pode entregar gente acima dele, gente que ele ajudou, gente que se beneficiou. E como ele não está no topo da cadeia alimentar, ele está ali na meiuca, ele tem muito a ganhar com uma colaboração. Ocorre o seguinte: se outros delatarem antes, a delação dele pode perder o valor. Então, ali é a corrida maluca dos delatores. Um precisa delatar antes do outro. Porque se o outro for delatar o negócio que já foi delatado, a delação dele perde valor e ele pode perder o benefício. Então, a janela está se fechando. Já tem um monte de gente aí na corrida maluca da delação. Agora é o momento dessa corrida dos presos para delatar. Né? Quem chegar primeiro vai levar a maior vantagem. Agora, vamos lá, vamos ver. Vamos passar aqui para o advogado, né? O advogado Daniel Monteiro. Esse, eu acho que é um dos caras que mais preocupam quem está lá em cima. A Gazeta do Povo foi direta. Ele é o advogado que pode entregar os figurões da República. Eles usaram essa expressão. E eles falaram que fontes disseram para eles, né, para o jornal, que o domínio desse advogado sobre a estrutura do esquema é o que faz dele ser uma peça-chave, não apenas para entender o que foi descoberto, mas para o que ainda pode vir à tona. Ele era o arquiteto jurídico do esquema, ele desenhava as estruturas da ocultação de patrimônio, ele sabia para onde ia cada real, cada dólar, sabia quem recebia, sabia quem mandava pagar. Se esse cara abrir a boca, não cai só o Paulo Henrique, vai cair gente de toga também, certeza. Então, a PF foi perguntada sobre a delação desses dois e não descartou. Tá? Nada está descartado até agora. O diretor de investigação, que se chama Denis Cali, ele disse numa coletiva que a delação é o meio de obtenção de prova e que cabe ao preso avaliar se ele quer colaborar ou não. Vocês já sabem o que a CPI revelou sobre o Banco Master e o STF, né? Os 80 milhões ao escritório da empresa do Moraes, os negócios da empresa do Toffoli com o cunhado do Vorcaro, as viagens de jatinho, o uísque de 3 milhões em Londres, enfim. Se o Paulo Henrique ou o Daniel Monteiro delatarem, especialmente o Monteiro, que era o operador que via tudo, essas informações da CPI deixam de ser denúncia parlamentar e viram prova nos autos de um inquérito criminal. E é por isso que essa semana foi tão importante, né? Não pelas prisões em si, mas pelo que vem depois. A gente já está sentindo o cheiro daqui. São dois homens que sabem demais que foram presos. Eles têm muito a perder e também têm muito a ganhar caso eles falem. Então, a cada dia que eles passam na cadeia, a pressão vai aumentando. A cada fase da operação, o cerco vai apertando. A conta está chegando, pessoal, e está muito legal de acompanhar isso, né?
Esses figurões, né, das altas rodas, quando eles são presos, eles ficam doidos lá dentro, querendo sair. Então já tem Vorcaro, já tem esse Paulo Henrique Costa, já tem esse advogado Daniel, né? Com certeza algum deles vai falar. E todos eles me parece que têm interesse, né, direto de fazer essa delação.